Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Clique em hypar também, joga essa pontuação lá em cima se estiver assistindo de um dispositivo móvel e seja membro do canal aqui. Vai ter vídeo que vai subir agora à noite só para quem é membro, de shorts, de gol do Galo lá na Arena MRV e muito mais, porque agora eu vou fazer um pré-jogo também para quem é membro do canal, mesmo que seja de 10 minutinhos ali pra gente resenhar sobre clima, fase, escalação, possibilidades e tudo mais. Beleza? Ó, e saiu um vídeo sobre o Guilherme aqui, uns 40, 45 minutos só sobre o Guilherme chegando no Atlético. Tem live, teve live essa semana, vai rolar live também do Camisa 12 nessa semana. Tem zona mista, ou seja, o canal aqui tá recheado. Galerinha, mesmo que seja um membro aqui mais baratinho, paga pra nós aí, porque nós estamos com uma equipe muito legal também nas redes sociais. Bora falar sobre o jogo? A gente enfrentando o Mirassol. E quem só pega, bicho, a vida dessa galera que vai com pagode, com o jogo rolando e só vê quanto tá no aplicativo, ó, chegou a notificação de gol. A vida dessa galera é muito boa, é muito feliz, porque eles curtem a vida, eles beijam na boca, eles namoram, eles bebem, eles saem pra curtir. Nós que fica mais preso nesse trem, não. E quem acompanha muito jogo de futebol, principalmente homem casado, que não é muito de pisar fora de casa nesses horários noturnos e tudo mais, fim de semana igual nós, a gente sabia que o Mirassol não era esse Mirassol da tabela, que o Mirassol estava apresentando uma melhora, uma evolução e era muito perigoso. Conversando agora com o meu amigo Rogerinho, a gente estava falando sobre a fase do Galo, né? E eu falei assim, cara, ultimamente, seja contra time da Série B, como é o Ceará, ou da lanterna da Série B, como o América, eu não estou entrando confiante, não tá aquele torcedor que confia que realmente vai ter uma boa fase. Quando você tem um Mirassol que vinha de uma boa sequência, é ainda mais perigoso. E isso valoriza ainda mais a vitória do Galo. Não é o Mirassol que está afundado na zona de rebaixamento. É o Mirassol que fez uma boa campanha ano passado, está fazendo uma boa campanha na Libertadores e que apresenta uma evolução também. Porém, sabendo que é um time que existe sim a pressão da tabela, você pode jogar contra esse nervosismo. Você pode jogar essa pressão para cima do time adversário e apostar numa falta de confiança. O Atlético fez isso muito bem hoje, apertando a saída de bola. Primeiro gol nasce assim, o gol do Cissé nasce assim também, entre outros lances que o Galo forçou o goleiro do Mirassol, zagueiro, lateral, zagueiro que estava de volante, como o próprio treinador falou na coletiva, forçando o erro na saída de bola. Nós sabemos mais do que ninguém que por mais que você tenha time bem treinado, jogador de qualidade, se existe pressão e falta de confiança, meu amigo, aperta que os caras entrega. A pressão com falta de confiança no futebol é tudo e o Galo soube trabalhar isso muito bem. Repetindo, não estava tão confiante assim quanto o Mirassol. E nós temos motivos para isso. Essa era a conversa com o Rogerinho aí, abraço pro Rogerinho. A turma do Galo Discord assiste demais o pós-jogo aqui. Dorflex agora, né? Os caras copiaram o nome do grupo do Vorcaro, bicho. Galo Dorflex, meu Deus do céu. E aí, tava falando sobre confiança. Aí o Rogerinho falou, pô, mas a galera tava cobrando muito. E eu falei, cara, não, mas não é sem contexto que tá tendo uma cobrança grande no Atlético. Não é uma cobrança exacerbada, sem motivo, infundada. A gente vinha de uma sequência de derrota para um Santos, dia 11 de janeiro, dia do show do Rodox. Para o Santos, dia 11, para o Curitiba, com 2-0, e para o Flamengo, em casa, 4-0. Naquele momento, saindo o Hulk ainda, com entrevistas no microfone, depois de Galo e Ceará, com o próprio dono da SAF se afastando, é porque não era cobrança exagerada, era porque realmente existia um cenário de desespero, não existe outra palavra, de desespero para o torcedor. Quando se começa a flertar até a saída de um treinador que acaba de chegar. E agora a gente vem de uma sequência... Peraí, vamos primeiro ver o que era o nosso discurso naquele momento. Tá? O nosso discurso é: abre mão da Sul-Americana e, se for preciso, até da Copa do Brasil. Então, a gente pode, ou você, ou eu, todo mundo pode contra-argumentar, outra pessoa da mesa, mas não foi bem na Sul-Americana, tomou 2 gols de Juventude, empatou, depois de 4-0 o Flamengo ainda perdeu para o Cienciano. E teve um outro jogo do Juventude e teve um outro que o Ceará, que jogou muito mal. Muito mal, poderia ter 4, 5 para o Ceará facilmente.
Porém, dentro daquele recorte que a gente depois saiu da Arena MRV contra o Flamengo, falando assim, ó, agora é focar no brasileiro e precisa pontuar como ninguém. Se você volta no tempo, nem na máquina do tempo ainda, mas você se apega a você naquele momento, o Galo cumpriu bem o papel nesse período. Ele ganha do Cruzeiro, sem o Everson trabalhar na partida, ele empata com o Botafogo com um golzinho no final do jogo, cara, que acaba o jogo do Mirassol e a gente tem mania de sofrer em momento bom. Você fala, pô, bicho, aquele gol do Botafogo era para 3 vitórias seguidas. Mas tá bom, vamos deixar passar. Vitória no Clássico, você tem o Botafogo, só conseguiu empate no último lance, e você tem uma vitória contra esse Mirassol que apresentava evolução. Então, pode ser que não exista a mesma concentração na Sul-Americana, pode ser que a expulsão do CC contra o Ceará tenha interferido, mas no recorte daquilo que a gente imaginava, é uma pontuação maravilhosa para aquele Atlético que já estava com medo de chegar na parada para a Copa afundado na zona de rebaixamento. Não só em 17º, mas afundado mesmo numa crise absurda. O Galo consegue uma breve calmaria, pelo menos uma breve calmaria, no mínimo. Não estou falando que não pode subir, só olhar para cima, não. Se você tá a 3 pontos do São Paulo aqui, olha para cima sim. É camisa grande, é time grande. Só que nesse momento você consegue uma calmaria que parecia muito difícil depois de perder para Santos, Curitiba e tomar uma goleada pro Flamengo que tirou o pé nitidamente. É claro que a regularidade ainda é um desafio, né? Mas era uma sequência péssima e uma sequência que realmente eu preciso ser fiel àquilo que eu queria. É uma pontuação que traz mesmo temporário, né? Tem um amigo meu hoje que fez uma aposta muito maluca, mas não vou, agora não é na hora de falar da KTO, não. Relaxa. Relaxa esse dedinho nervoso que tá querendo acelerar o pós-jogo aí. O próximo desafio, pra gente ir em paz, pra parada pra Copa, é realmente vencer o desafio de visitante. O time que vai mal contra o Cienciano, Juventude, o Ceará e no Campeonato Brasileiro vai mal contra quase todo mundo, talvez só Chapecoense e Cruzeiro, o Galo tenha conseguido resultado positivo fora de casa. Esse time precisa vencer agora, esse karma, essa sina, para chegar, não falo no paraíso, mas diante do cenário que a gente imaginava. Se você consegue uma vitória nesses jogos que restam, Corinthians e Vasco, uma vitória e um empate, duas vitórias, meu amigo, é papo. Realmente deu pegar o Breninho do canal aqui, tatuar o nome, vai cumprir essas promessas malucas, sabe? Tatua o nome do Brax nele. É claro que em mim, não, você é louco fazer isso comigo, fazer com o Breninho, que é o repórter aqui. 2 vitórias na parada para a Copa. Uma vitória e um empate, paraíso. Uma vitória, bom pra cacete. 2 empates, bom. Porque você tem Vasco e Corinthians, e o Corinthians está fundado lá embaixo. Mas é aquilo, gente. O Galo estava inseguro contra todo mundo. E é antes de mais uma reformulação que vem por aí. Mas já já a gente fala disso. O curioso é que não entra na minha cabeça. Como que você tem atuações como Cienciano, Santos, Juventude, fora de casa, Ceará, que poderia tomar 5 de Ceará, mesmo como expulso, porque todo time como expulso consegue chegar no gol uma vez ou outra. Não é como o Galo que conseguiu um chute no gol. Você sabe que foi roteiro de cinema aquilo ali. Qualquer time com um a menos ali, perdão, talvez eu tenha falado errado, um a menos, conseguiria uma vez ou outra rondar. O Galo não conseguiu. Como que esse time não apresenta futebol dentro de casa e dentro de casa consegue os resultados? Né? Eu vinha falando da sequência que depois que perde para o Cruzeiro na Copa do Brasil, o Galo só perde para o Palmeiras depois da final da Sul-Americana, já também em causa, estourando a Guerra Civil, e depois vai perder para o Flamengo aqui. O Barba conseguiu 4, 5 vitórias nos primeiros jogos da Arena MRV e, aliás, tem bons, excelentes resultados aqui na Arena MRV, o desempenho dele. O desempenho defensivo dele que é muito ruim, o do Filipão é muito bom. Quando eu fico fazendo para casa, estudando todo dia aqui, eu fico observando esses detalhes. Mas dentro de casa é um time que consegue muito resultado. Pode ter dia que não joga tão bem como Juventude aqui, 2-1, gol do Cassierra no finalzinho ali, mas é um time que de resultado em casa ainda assim é bom
demais. E já que a gente está falando sobre essa parada que vai acontecer, esse mega evento de futebol no mundo, o que vai acontecer nesse período? Você vai para o trabalho, você vai para a escola, aí já é jogo 7 horas da noite, os jogos do Brasil são depois do horário comercial. Então você vai sair do trabalho, você não vai para sua casa, você vai para barzinho, churrasco, rolê na rua, praça fechada na sua cidade. Você vai ter que ter uma roupa que é confortável para aguentar o dia inteiro. E aí, na moral, ó, é insider, é camisa confortável, que regula a temperatura do corpo, é camisa que não amarrota, você não vai chegar lá todo enjambrado. Enjambrado é um termo da sua região, é um termo da minha cidade, que minha mãe fala, essa roupa tá enjambrada. Não é uma roupa que vai te deixar desconfortável, que você fala, galera, eu preciso ir em casa para trocar de roupa. É uma roupa realmente muito confortável. E já que eu estou falando sobre dentro de casa ou quando viaja, que é a situação do Galo, se for viajar, sua mala tem que ter insider, porque ela desamassa com o calor do corpo. Não é aquela roupa que você vai falar, preciso achar um ferro no hotel. É 110 ou 220. Não tem esse rolê todo. É uma roupa que já está prontinha para você usar. Claro, com muito estilo e elegância. É uma roupa muito bonita, ó. Parecendo que eu tô malhando o dobro, velho. Ela é bonita realmente, a gente fica bem com ela. E tá no precinho muito legal, principalmente quando você clica no link do Camisa 12 que tá na legenda do vídeo aqui, porque já vem com o cupom do Camisa 12. Você já tem um preço especial por clicar no link do Camisa 12 e se você está fazendo a primeira compra ainda tem 15% off, se é recorrente 10% off, pagando no Pix 5% e essa semana ainda melhora para você. Fica de olho nesse link aqui, clica, favorita na sua aba e de vez em quando você visita porque tem coisa legal para toda a família, homem e mulher, para todas as idades. É Insider, é a massa inteira vestindo Insider. Na escalação do Alterosa Sport, voltando agora para o jogo, eu falava, eu não entraria com Coelho e Alaminda porque eu usaria a tática da carta na manga. Eu preciso até, porque vocês gostam de salvar esses termos aqui, deixa eu achar o que me falou, isso foi o Túlio Diniz, cardiologista. Oh, meu Deus, eu tô precisando de mais de um. Porque ele fala, Fael, faltou a carta na manga hoje. E foi realmente o que eu falei no Alterosa Sport. E eu talvez não teria entrado com o Coelho e Alaminda, e quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe por quê. É difícil você explicar pro cara, não dá pra você entrar com seus 11 melhores hoje, mesmo que o Coelho tenha tido uma atuação muito ruim. Mas você consegue olhar para o banco e mudar o jogo de alguma forma, porque se o time hoje não entra inspirado, toma um gol, não consegue balançar as redes, você olha para o banco, você não vai conseguir mudar o seu ataque. Então, eu teria povoado um pouco mais o meio-campo, tá lá gravado antes do Alterosa Sport, e teria feito realmente esse pensamento de deixar, como o Alaminda tem demonstrado cansaço, e o próprio Barba fala depois da classificação contra o Ceará sobre um desgaste do Coelho, eu teria deixado um dos dois, certamente o Coelho, para o segundo tempo por causa da fase do Alaminda. Logo que ele faz o gol, eu faço a pesquisa ali, printo e posto lá no meu Twitter, deixa eu pegar aqui, a participação em gols e assistências dele e do Cassierra nesse recorte. Recuperar alguns jogadores tem sido fundamental para o Atlético, né? Lá contra o Juventude, o Cassierra faz um gol. Contra o Ceará, o Cassierra faz um gol. Contra o Cruzeiro, a Alaminda faz o gol. O Cassierra dá assistência. Contra o Cruzeiro, o Cassierra faz um gol. Contra o Juventude, fora, a Alaminda faz um gol. Contra o Botafogo, o Cassierra faz um gol. Contra o Ceará, o Cassierra dá uma assistência. Contra o Mirassol, o Alaminda faz o gol. Ou seja, a gente precisava desse ataque voltando a participar. Por mais que eu tenha pedido muito aqui no Camisa 12, gol de escanteio, de zagueiro, cabeceando, participando, gol de volante, não dá para desequilibrar a balança. A turma lá começou, os zagueiros não faziam gol, os zagueiros começaram a fazer gol, mas o ataque não começou a fazer gol, aí ficou a balança desequilibrada, realmente, e a gente aqui virou quase a cartelinha de bingo do Camisa 12, a gente falando sempre de um ataque que não marcava. E agora nós temos atacantes, primeiro, que começam a comparecer dentro da área, mas atacantes que fazem gol. Quem diria que a gente precisava de atacante que fazia gol? O Galo tem conseguido essa sequência com atacante fazendo gol. Outra coisa que a engenharia de obra pronta, os engenheiros de obra pronta do YouTube tem um trabalho muito tranquilo, que é o que pensou antes do jogo, omite se ganhou. Aí se perde, vai falando, mas estava muito óbvio que não era para escalar o Alonso. O Alonso fez um bom jogo, faz parte do pilar do lado esquerdo do Galo, que foi fundamental pela vitória, a gente vai falar do lado esquerdo especificamente, mas antes do jogo
eu estava apreensivo com o Alonso pela lateral esquerda. Porque eu penso assim, galera, o Scarpa está no DM. A versão oficial é o que o clube está divulgando. A gente precisa realmente trabalhar com ele. O Scarpa está lesionado. E não se apegar à teoria, a menos que tenha uma informação de que ele não está lesionado. Ele está lesionado e não vai completar os 13 jogos aqui, por enquanto, né, pela Copa. Então, acho que de cabeça aqui, eu atualizei a planilha essa semana, acho que o Scarpa tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, restam 2 do Campeonato Brasileiro, então mesmo que jogue esses 2, ele não completaria os 13. Lembrando que contra o Vasco, talvez os convocáveis Alonso, Alan Franco, Preciado e Alaminda não estejam. Aí seja preciso utilizar uma Scarpa, mas não vai ter problema porque ele não vai completar 13 jogos. Pode ter sido estratégico isso aí. Só o Dudu tem 12, mas já falo sobre o Dudu. Mas se você acha que não vai usar o Igor Gomes, não está usando o Igor Gomes. Não vai usar o Scarpa, mas vai vender? Não está usando o Scarpa. Não ia usar o Hulk? Hulk já pode ir para o Fluminense de uma vez. E para o Alonso, a situação está tão feia que está tendo que usar o Alonso. Deixa eu bloquear a tela que está me desconcentrando aqui o Palmeiras e Cruzeiro. Olha só, gravando para a tela, estou vendo o TP de uma sequência de assuntos e estou assistindo Palmeiras e Cruzeiro. É a quantidade de abas na cabeça que eu preciso fechar durante o dia que vocês não fazem ideia, que eu relatei no jogo anterior também. Vamos lá, prometo, eu vou procurar terapia para a gente tratar isso aí, que tem dia que está mais grave. Então assim, se você acha que o jogador vai sair, eu vou utilizar uma partida péssima para você, prepara, segura na poltrona aí, puxa o ar. No jogo contra o Botafogo, final da Libertadores, o Atlético sabia que não ia ficar com Mariano, Kardec e Vargas 2 semanas depois. Daqui 2 semanas vocês não estão no clube. Mas vocês serão minhas 3 substituições porque hoje eu preciso de vocês. Isso mostra deficiência de planejamento, erro de planejamento, um desequilíbrio de elenco. Se o Alonso vai sair no meio do ano, hoje ele é titular. Não é um cara que está entrando no jogo para ajudar. É o titular porque quem está concorrendo com ele está abaixo. Tem errado muito. E por mais que erre muito hoje, fez um bom jogo pela esquerda, que foi o pilar do time. E estou curioso porque o Lianco estava no banco de reservas. Tenho uma dúvida. O Roman, que não foi relacionado, o Betinho postou que foi por opção técnica, né, do comissão técnica. Não, o Roman hoje não precisa ir para o banco, não. Se foi pela sequência que a forma como ele reagiu nas substituições contra Botafogo e nesse último jogo também contra o Ceará, que precisou sair cedo também contra o Ceará, e o staff dele está insatisfeito, publicamente isso. Se houve punição ou não. Para o jogo de hoje eu não preciso de você no banco de reservas. Tá? Pode ficar de boa aí, pode ficar tranquilão. Porque no papel o Lianco seria titular desse time. Eu não sei se existe também uma opção de não colocar o Lianco, porque não foi bem contra o Ceará, errou contra o Coritiba. Se foi porque não vai tão bem assim pelo lado esquerdo, você tem o Alonso que é canhoto, que é muito mais fácil, uma saída de 3, você atua quase como um lateral esquerdo. Realmente, alguns jogos, no Paraguai principalmente, é um lateral esquerdo, basicamente. E só um minuto. Amor! Lohoi! Me traz um copo com água depois? Fala pra caramba, aliás, fala pra caramba. Eu ia falar que fala como narrador de rádio. Um abraço para toda a família do Milton Naves, faz parte da infância e adolescência, ouvindo o Milton Naves narrando os jogos, comentando, participando sempre da Itatiaia, dessa equipe clássica da Itatiaia. Então, um grande abraço. Fica aqui a homenagem do Camisa 12. Valeu, tamo junto. Tá bom, sede pra caramba. Tava falando do Lianco. Então, assim, eu tô curioso se foi porque eu não encaixava o Lianco pela esquerda, se foi pela sequência ou porque desde aquela lesão gravíssima dele tem sido difícil uma sequência maior realmente para o Lianco, que não seria de se assustar, já que foi realmente uma lesão muito complicada. Fato é que a gente chega nessa parada para a Copa do Mundo com um Galo muito desgastado. Poderia ter poupado o time realmente contra o Juventude, fazendo aquilo que fez no começo da Sul-Americana, assumindo que não é prioridade, que não tem elenco para a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, e não vai ter para o segundo semestre se for avançar na Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Então era assumir isso, ter um time com mais perna, sem precisar fazer substituição, porque os caras não têm mais condição.
E eu acho que eu vou deixar esse debate para o final, mas está nítido realmente um desgaste de sequência. E como aqui no pós-jogo não existe aquela provocação de alterar o esporte, é algo que eu vinha falando desde o Campeonato Mineiro com o Gão, por exemplo, com o Nandinho. Falava, ó, o Cruzeiro está fazendo uma opção complicada de colocar time titular contra Betim, com chuva, Pouso Alegre, porque depois vai vir Libertadores, não tem como poupar, é brasileiro, se tropeçar tem que colocar também. Está acontecendo do lado de lá também, de ter que fazer substituição por minuto do jogo. Não importa o contexto, não importa. Bateu tal minuto, tem que sair o fulano de tal, que seja os principais jogadores, porque está sendo realmente escalado por minutagem, né? Na defesa, tem um cara que eu já comentei aqui que no Noite Galo, o dia que o Igor estava lá, a gente falou sobre ele, que é o Natanael, e no papel, assim, quando você pega a escalação, tá com dois laterais, Natanael e Lodge. É um lateral que subiu pouco, teve uma hora que foi uma bola na frente, ele já chegou dando um tapa para a área, inclusive, pro cruzamento, mas em relação ao Lodge, por exemplo, é um papel muito diferente. O Natanael fica, segura muito realmente, é o homem de contenção, tem muito apoio do Coelho, que ajuda muito na defesa, mas do outro lado, o Lodge pode subir, tem liberdade, aliás, tem quase uma obrigação ofensiva também. Claro que tendo um apoio do Bernard, mas você tem um Coelho que é muito mais o termo que a gente usa no futebol, que parece meio pesado para a turma de fora, mas quem é do futebol entende que é o cavalo realmente, que é forte fisicamente, que consegue auxiliar muito mais. E do lado esquerdo você tem o Alonso segurando, você empurra um pouco mais, já que você vai ter o Natanael bem mais fixo atrás, você empurra um pouquinho o Juan para o meio e deixa o Lodge fazendo as costas com o Bernard ajudando, já que o Lodge do outro lado, ao contrário do Natanael, vai ter essa liberdade de subir o tempo todo. E conversando no Noite Gala, a gente falava sobre a questão do Natanael, um potencial de ser trabalhado, de precisar evoluir, ele precisava, estava devendo, estava oscilando, estava instável, mas que dentro de campo ganhou a vaga, ganhou a confiança do treinador, e nesse comentário eu vinha falando que o Natanael, por exemplo, vinha sendo melhor no Brasileiro que muitas peças de nome, como o próprio Hulk, por exemplo, e aí o pessoal, tá maluco, melhor do que o Hulk. No Brasileiro vinha sendo mais disparado, muito melhor do que o Hulk, e ganhou a confiança do Barba, e aí eu vi um tweet aqui de um cara falando, pô, mas ele tocou só para trás o jogo inteiro. Galera, a gente precisa só entender o contexto. Vale pro vídeo que eu falei do Guilherme. Quando a gente elogia, fala que um cara tá indo bem, a gente não fala que o cara é craque. Meu amigo Canazar tem uma dificuldade enorme de entender isso. Não tá falando que o cara tá pronto, que o cara é bom. É que dentro daquilo que se esperava dele, principalmente, ele não só tá conseguindo cumprir, como ele tá surpreendendo em alguns jogos. E eu elogiei o Preciado também em alguns jogos. São Paulo, Fluminense, entrou bem contra o Inter. Mas o Natanael, em jogos de muita pressão, como a final do Campeonato Mineiro, em outros ele conseguiu surpreender, não só segurar a onda, como conseguir, vez ou outra, ser bem defensivamente, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então eu queria destacar isso dele. E o Bernard, do lado de lá, tem alguém para se comunicar com o Lodge. O que era meu medo com a lesão do Vitor Hugo? Por quê? O Vitor Hugo estava jogando muito centralizado, né? Contra o Juventude, o Barba colocou ele de ponta esquerda, não gostei. Mas era, na nossa cabeça, pelo menos, o Coelho na esquerda, o Bernard, o Hulk caindo muito pelo lado direito. Nos primeiros jogos, o Barba fala isso. Surgiu um espaço na direita, o Hulk pode cair por ali, o Vitor Hugo pode ocupar esse espaço vez ou outro por ali, mas era o Coelho na esquerda e o Vitor Hugo centralizado. Até então a gente não imaginava o Bernard nesse time. O Vitor Hugo sai, fica o Alameda centralizado, vez ou outra vai para o lado do campo, mas muito centralizado. O Coelho fazendo esse lado e o Bernard foi para o lado de lá, fazendo algo muito importante, que é tendo alguém para se conectar com o Lodge. É curioso como que, sendo um dos grandes laterais da história, ídolo pra caramba, eu cito pouco sobre a saída do Arana aqui, talvez até porque estava muito mal nesse reta final de passagem dele por aqui, vinha muito mal, mas eu cito pouco o Arana. Mas nós tivemos situações, o Filipão segurava muito o Arana, mas nos outros treinadores ele subia muito. E quando tinha alguém para se conectar com o Arana pelo lado esquerdo, o Arana rendia muito mais. É óbvio citar o Keno,
Mas mesmo quando o Keno saiu, quando você conseguia alguém para conectar, para acionar o Arana, ou o Arana acionar alguém com um trabalho rápido de bola, eu estou falando do Arana, obviamente, na boa fase, você tinha um desempenho muito melhor. Pode ter passado por jogos ruins, mas é óbvio isso, é chovendo molhado, que o Lodge sabe jogar. Nossa, hoje ele deu uma matada de bola de letra, ele é uma brincadeira. Sabe jogar bola, e recuou uma outra de peito pro Everson também de cabeça, que eu falei, sorte que era o Lodge ali. Então, você tendo alguém para conectá-lo ou estar como opção ali perto do Lodge, o Lodge não pode ser uma ilha isolada. Você pode ter um cara jogando bem, boa fase pelo lado direito, mas você não pode deixar, em hipótese nenhuma, o Lodge como uma ilha isolada. E o Bernard indo para o lado esquerdo foi o melhor em campo, disparado. Ouvi na rádio Itatiaia, o Panzi até coloca ele como o melhor, acho que alguém falou que foi o melhor jogo dele desde que retornou aqui para o Atlético, talvez tenha sido realmente, porque fez um baita jogo. Meu amigo Rodrigo do Galo Estatística já acha que o Cassierra foi o melhor em campo, mas conseguiu ter essa regularidade. Um Alonso bem pelo lado esquerdo, o Lodge fazendo um partidaço e o Bernard com um partidaço, participando do primeiro gol, com a interceptação ali, acionando a Laminda, assistência para o gol, passe maravilhoso para o Lodge, sofreu o pênalti que o Maicon converte, depois até dá uma pedalada atrás para a canhota, finaliza para fora ali, pressiona a saída de bola, ajuda a pressionar essa saída de bola do Mirassol que eu citei lá no começo do jogo. Então, esse lado esquerdo que eu já falei do Lodge e do Alonso, termina o melhor da partida, que foi o Bernard. Aí, gente, no próximo jogo, pode ser que não jogue bem e fala, mas você estava elogiando ele até outro dia. É isso que é muito fácil de se entender na internet. Elogia quem tem que elogiar no dia que tem que elogiar. E o dia que não tá legal, você fala, não tá legal. Que bom que o Bernard hoje foi o melhor em campo. É para isso que a gente torce. Porque é meio óbvio, porque não entra na cabeça de algumas pessoas do tipo, mas você elogiou. Elogiamos. E criticamos. Hoje é dia de elogiar porque o cara foi o melhor em campo. Acontece, eu não preciso ter aqueles negócios de cavalo aqui que vai sempre olhar para frente aqui para não distrair. Quando a gente está voltando para cavalo, quando você está voltando para casa, o cavalo corre demais, gente. Nossa, que saudade que eu tenho disso, passear com o vô. Eu tava indo para a cidade, o cavalo ia numa preguiça, mas na hora de voltar para casa, o bichinho sabia. Não preciso ter aquela viseira que tampa assim, ó. Eu só preciso criticar o cara até o fim do ano, eu só preciso elogiar o cara independentemente do que ele aconteça. Você precisa ser maleável para tudo na vida, né? Falando do Bernard, do Bernard no gol, aí vem o gol do Mirassol. E aí minha pressão arterial subiu. Por quê? Primeiro, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que a gente monitora o número de gols sofridos e dos últimos 41 jogos o Galo só não sofreu gol em 7. Foi pergunta para o Barba na coletiva, o Fernando Martins e Miguel, da Rádio Fã FM. A hora que começa assim, fala, Barba, o time está tomando gol todo jogo. O Barba vai fazer, ó. A reação espontânea do Barba é do tipo, ele cita na coletiva contra o Ceará, rapidamente, ele fala, a gente está tomando gol todo jogo e tal, mas hoje, a hora que o repórter pergunta, ele de novo, e parece que isso está incomodando ele pra caramba, mas a forma como tomou o gol é pior, porque é o famoso erro escancarado que você fala, não é possível que o Atlético tomou um gol assim, de colocar o Bernard para marcar o William Machado. Eu postei na hora, eu pesquisei no Gol, SofaScore, no Transfer Market. A altura dos caras, um cara de 1,84m, de 1,86m, sendo marcado por um de 1,64m. O Alonso na sobra, ali, quase na segunda trave, o Lodge atrás dele, e o Bernard marcando o zagueiro do Mirassol na bola aérea. E o pior, ninguém do Atlético sobe. 3 do Mirassol sobe. Além de você ter o baixinho do time, ninguém sobe. E sobe em 3, um deles o cara que marca o gol. Então, assim, não é só sofrer o gol todo jogo. Não é só você ter completado a cartela. Foi um gol chato, triste de ver sendo tomado. Deixa eu dar o pause na câmera e a gente continua. E como a gente conecta um monte de coletiva, um monte de jogo, um monte de situação histórica do clube, ano passado, eu não lembro qual foi o jogo, eu tenho quase certeza que foi o Frossar na coletiva, que falou sobre a estatura do time e a possibilidade do tipo, já que está indo para o mercado agora, falou para o Sampaoli ainda isso. Você acha que é fundamental você talvez
subiu um pouco a estatura média do time, e foi o que eu lembrei na hora da pergunta do Fro. Depois do Noite Galo, ele pode falar se foi ele mesmo e qual jogo foi. E continua sendo realmente um time meio baixinho para disputar a bola. Bola aérea. Você tem o Juan Tressoldi, que é meio corcunda, ele perde um pouquinho. Se você conserta a coluna dele, o ombro dele, ele já ganha um pouquinho mais de tamanho. Mas é um time que não é forte na bola aérea. Só que, independentemente da formação, eu vou repetir o que foi dito contra o Ceará, talvez, ou contra o Juventude, que o Barba culpa a formação. Não é culpa de formação, não é só bola aérea. Teve um repórter na coletiva que falou hoje sobre o problema da bola aérea. Não é só bola aérea, o Galo toma muito gol por baixo, vindo do lado direito, vindo do lado esquerdo, vindo por dentro, de pênalti, de falta, de escanteio. É um problema crônico. A bola aérea é uma das principais doenças desse número de gols sofridos. Mas é com toda a formação e de todo jeito que esse time toma gol, realmente. O que eu me apego é, o Barba parece estar muito incomodado mesmo, e parece que mais do que marcar gol para ele agora, ainda mais nesses 2 joguinhos fora de casa que você pode cogitar 2 empates, é o não que eu quero terminar um joguinho sem sofrer gol. Nessa pergunta do Fernando Martins Miguel, ele fala, engraçado saber o nome dele completo, né? Parece nome de árbitro, que você sempre sabe completo. Ele fala que são 13 jogos seguidos sofrendo gol, mas aqui no bingo do Camisa 12 a gente está seguindo dos últimos 41 jogos, são só 7, porque eu pego desde Galo 4, Sport 2, que ali começa o caos defensivo do Galo, pelo menos no que eu estudei ali, eu considero esse ponto, começa o caos defensivo ali, tanto que dali para frente só 7 jogos que o Galo fica sem sofrer gols. Enquanto o Barba não corrige isso, você pode fazer sua apostinha na KTO sobre ambos marcam. O ataque está marcando sempre. Eu fiz a sequência para você aqui de gols do Cassier e do Minda, com assistência dos dois em alguns gols também. O ataque está marcando. A defesa continua tomando. E ambos marcam sem erro lá na KTO, kto.bet.br, para você se divertir com muita responsabilidade. O link está no comentário fixado aqui. Essa semana tem Libertadores e Sul-Americana, então vai chover de possibilidades nas odds, na KT Odds, que é outra aba diferente, na aba promoções, e no Odão. É para você navegar por todas as abas lá da KTO, kto.bet.br. O link está no comentário fixado aqui. Toma, Coelho e Maicon. No primeiro tempo, eu elogiei Alonso, elogiei Bernard, elogiei Natanael, elogiei Lodge. O ponto que ficou um pouco abaixo é o número de erros do Maicon. Acho que o Maicon errou mais do que... E eu sempre estou elogiando ele aqui no pós-jogo, mesmo em alguns jogos que a gente perde. Me impressionou negativamente um pouco o Maicon no primeiro tempo. E o Coelho realmente pela quantidade de tomada de decisão errada. Por mais que o Mendes estivesse muito cansado no segundo tempo, talvez o Barba tenha tirado o Coelho, porque nenhum Barba aguentava mais, que errou tudo o Coelho. É uma instabilidade que afeta muito o grupo e que, repito, já falei em outro vídeo, é uma instabilidade normal para jogador limitado. Não é de se assustar do tipo, meu Deus, o que está acontecendo com o Coelho, como nos assustava a queda de técnica muito drástica do Hulk. No Hulk nos assustava com razão. Um craque, monstro, extraterrestre, com jogos apagados dos piores em campo. Mas de um Coelho, que é normal ser instável, a gente vinha falando que talvez era o melhor atacante do Galo naqueles jogos ruins do time e tal, que bom que Cassier e Mina voltando a marcar, cobre essa instabilidade que vai ser normal do Coelho. Por isso, ganhou do Mirassol, eu não vou mudar meu discurso, a gente ainda precisa contratar atacante titular nessa janela. Não é mais no mesmo que está aqui de qualidade, é atacante titular. Quem também não foi bem no primeiro tempo, mas no jogo de modo geral, foi o Lucas Casagrande. No Lateral Sport, quando falou o nome dele, eu falei, cara, eu lembro que ele apitou um Galo em São Paulo, não sei se foi esse ou do ano passado, foi do ano passado. Aí eu falei pra Nandinha, eu falei, pô, esqueço o aniversário de gente da minha família, aí eu não esqueço que Lucas Casagrande apitou o Galo em São Paulo, mas eu tinha achado, o Galo perdeu esse jogo, mas eu tinha falado, pô, árbitro com potencial, ele tinha que ter marcado a falta no Minda quando sai o escanteio pro Mirassol, ele viu o cara pisando, derrubando o Alaminda em frente à área, ele não marcou a falta. E assim, mesmo ganhando, a gente precisa destacar para não falar que está reclamando só quando perde, que está usando como muleta.
lance que foi capital, que hoje o Galo poderia ter terminado o jogo sem sofrer gols, então não poderia deixar passar o Lucas Casagrande. No último pós-jogo, um cara comentou aqui, eu li bastante comentário. Ou eu curto com o perfil do Camisa 12, ou eu curto com o meu perfil principal que eu uso para o dia a dia de trabalho, que eu pago o YouTube, assino o YouTube para não ter propaganda, essas coisas assim e tal. Ou eu curto por lá, que é o vídeo antigo do Camisa 12, o canal antigo do Camisa 12, ou eu curto o favorito aqui, dou coraçãozinho, mesmo que eu discorde do cara, eu costumo marcar um coraçãozinho no Camisa 12, li bastante comentário. E um cara falou assim, ou foi aqui ou foi no Twitter? O cara falou assim, você não falou do Cisseu, a promessa que vocês falavam e tal, do erro contra o Ceará? E eu assumo. Se você pegar o pós-jogo, eu evitei falar do Cissé e no Alterosa Esporte também. Eu falei sobre a atuação do time de forma coletiva, eu falei sobre os problemas coletivos, falei como a expulsão mudou o jogo, mas eu evitei falar sobre o Cissé. Porque é cara que errou como o Lianco errou como o Alonso já errou como o Juan já errou como o Everson já errou como o Hulk que vinha errando muito, como todo mundo. Mas talvez fosse uma cruz ali, que para aquele momento, para o moleque, na situação dele, na idade, na fase do time, poderia ter um peso diferente. Então, realmente, propositalmente, peguei leve com o moleque e vejo muito potencial nesse cara e entra diferente. É realmente diferente o potencial que eu falo, assim, de você ver que dá para trabalhar demais. Pode evoluir, parte física, mental, posicionamento, hoje, segurança mesmo. Eu printei, no momento que ele traz para canhota, que ele corta o jogador, não no lance do gol, no que perdeu, o Cauã fica puto pedindo a bola, mas não dava para tocar pro Cauã Soares. Dá um pause nos melhores momentos do GE que você vai ver. O Cauã tá atrás do marcador, seria muito difícil. Mas ele fica inseguro realmente na finalização. Mas que bom jogador que a gente tem ali. E você pode ter certeza que foi afobado realmente ali, não cogitou que o Everson poderia defender aquela bola, não imaginou que uma expulsão poderia abalar tanto o Atlético, mas na balança aí o Cissé, entre potencial e aquilo que já fez até aqui, vai ganhando. E é curioso o banco, a relação Barba-banco de reservas, no último jogo já apresentava muito medo de mexer no time, de colocar a turma do banco de reservas e ter aquela queda drástica de qualidade, de ritmo, de nível. E ele, o Dudu, estava por um jogo de não poder atuar por nenhum outro time do brasileiro. Ele não joga contra o Botafogo, não joga contra o Mirassol, continua nessa pendência dos 12 jogos aí, a cara do Grêmio, viu, Grêmio? Já passou por aí, identificação com o clube, vocês estão na zona de rebaixamento, precisando de uma satisfação para a torcida, pega um cara de currículo, a cara do Grêmio. Pode ir. Relação legal. Pô, pode, tranquilão. Não uso o Igor Gomes, eu vou falar o mesmo que eu falei do Allan Kardec na final da Libertadores, Mariano Vargas, pro Igor Gomes, não vai usar, tá claro, já encerrou a passagem no clube, deixa alguém da base perder o frio na barriga, cara, ir pro banco, mais um banquinho pro Zep ali, a não ser que seja porque no Sub-20 jogou, que tem minutagem, pega um outro, dá uma moral pro moleque, fala assim, é que o fulano de tal que tá monitorando a Europa, o Riquelme e tal, já tá no banco aqui, a foto com os caras do time principal, que é aquecimento, pro moleque perder o frio na barriga, pro moleque se adaptar. Claro que tem que ter a outra parte, do moleque não voltar no soberbo, no salto alto pra base, que eu já vi muito. Teve um que eu via jogos em Sub-27 Alagoas, que ele voltou numa marra pro Sub-20, pelo amor de Deus. Mas nitidamente o Barba hoje não vê o banco como aliado dele. O Barba tem medo do banco dele. E a melhor notícia do dia foi dada pelo Cláudio Rezende da Itatiaia também, de que existe a possibilidade de saída do Renier para o futebol mexicano. É para estourar, caixa de foguete, não cobra nada, porque vai que os caras desistem. Não pode fazer também fácil demais, pode ser complicado, né? Mas não faz um jogo duro, não. Um jogo meio engorda. Faz um jogo muito duro, não. Né? Faz um jogo mais ou menos, bambo. Pra liberar espaço na folha, velho. Se você consegue tirar Renier, Dudu, Scarpa, Alonso, Hulk, você tem uma turma que não estava conseguindo, eu não estou colocando que é uma turma do Igor Gomes, eu não sei se eu já citei, que estava de sacanagem, mas uma turma que não estava conseguindo entregar, que ganha muito,
que todos eles têm salários de jogador titular, são jogadores que oneram a folha salarial, que a balança entre o que entregam e o que custam é desproporcional, e aí você tem um alívio enorme, uma possibilidade de colocar esse dinheiro em quem possa entregar efetivamente número e futebol. A minha dúvida era realmente sobre o Scarpa e se existindo uma lesão realmente, voltando, se o Barba optaria pela permanência dele. É minha grande dúvida, porque o Barba vinha acionando ele sempre no banco de reservas, mas você traz novos ares para a cidade do Galo que tá precisando. Outro que vem com status de titular, custando o que custa um titular e não está sendo acionado, eu vou confirmar aqui que ele estava no banco de reservas hoje, porque o Maicon chegou em 2026, eu venho elogiando ele no pós-jogo, o Lodge chegou em 2026, elogiei ele hoje, dos melhores em campo, e na temporada também Atlético. O Lodge, né, titular inquestionável. Quem mais que você tem? Minda e Cassierra, elogiei aqui hoje. O Cissé, que não estava na temporada passada, começa a jogar e é elogiado, e ele está aqui no banco, Preciado, que é o jogador hoje realmente que chegou com salário titular. Não é esse cenário de Dudu, Scarpa, Renier, que já estavam no clube aqui, e não consegue realmente... Porque assim, você tem não precisa entrar no lugar do Natanael. Você está precisando de um ponta, está cansado o Alamino e Coelho. Você pode colocar o Preciado na ponta direita. Vai reforçar a sua marcação, como o Coelho estava fazendo. Vai fazer como joga no Equador mais ofensivamente e ainda vai colocar para jogar. Estou curioso com a situação do Preciado também, que está sumidão. Desafio do Galo. Visitante, não sofrer gol e o principal, a regularidade. Existe um recorte do Campeonato Brasileiro de uma vitória contra o Cruzeiro, um empate com o Botafogo, a vitória com o Mirassol. Nesse tempo, oscilou com a Juventude, sem esse ano foi antes do Clássico. Juventude, Ceará, atuação muito ruim. O desafio é a regularidade de um time que vai conseguir jogar bem nas duas competições, mas principalmente agora nesses 2 jogos que restam de Campeonato Brasileiro, para que não seja uma empolgação temporária. A classificação contra o Ceará foi muito legal. É realmente para exaltar um ídolo, um cara que fez muito pelo clube, como é o Everson, mas deixou muito preocupado. Talvez tenha sido o jogo do ano que eu fiquei mais preocupado. O jogo do Flamengo deixou muito preocupado. O jogo do Juventude, os 2 gols no final deixaram muito preocupado. Comemorar a vitória e não precisar morrer de preocupação 3 dias depois. Esse é o desafio. E para a Sul-Americana, eu descansaria, eu não levaria para o banco de reservas quem está desgastado através de avaliação interna do clube, de exame como CK, de GPS, de radar e principalmente de conversa. Professor, eu estou muito cansado, eu estou realmente pregado no fim do jogo, não estou aguentando, eu estou sentindo que eu vou estourar. Pronto, descansa na Sul-Americana, mas e se não classificar na Sul-Americana, Rafael? É o que temos, a prioridade é pontuar e pontuar bem contra Vasco e Corinthians. Eu cismei que nós vamos enfrentar o Fluminense, eu não sei porquê, talvez eu já tenha até falado aqui na minha cabeça, é o Fluminense, acho que é porque eu vi aqui a apresentação do Hulk e fiquei meio chateado. Corinthians e Vasco, lá no final do mês. Essa é nossa prioridade, sendo fiel àquilo que a gente prometeu lá atrás, que era realmente pontuar para não ter pesadelos no Brasileiro. Semana abençoada para todos vocês. Eu vou falar mais uma vez, tem um vídeo do Guilherme aqui de 40 minutos, vai lá assistir. Assiste no domingo, cara, tá fazendo nada no domingo, de tarde, tem jogo não, coloca no horário do almoço aí, assiste a Zona Mista aqui, com a porta do vestiário, com os jogadores saindo do jogo. Você tem a live do Camisa 12 durante a semana, e para contribuir com tudo isso, se você quiser se tornar membro do canal, nessa taxinha pequenininha que tem aqui, você já ajuda demais a gente, e principalmente clicando no link da KTO e no link da Insider também. Semana abençoada para todos vocês. Quando o Galo ganha é gostoso demais, nossa vida fica leve com essa luzinha que tá acesa do Galo ganhou. Inclusive essa luz aqui nem tá apagando mais durante o pós-jogo. Valeu, tchau!